Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E para você que ama ler, estudar sobre o Antigo Testamento, sobre a história de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, esse livro é maravilhoso. As duas casas de Israel, judeus e gentios no plano eterno de Deus, do pastor Carlos Leonardo Assis dos Santos. Carlos Leonardo Assis dos Santos. Esse livro foi lançado pela editora Reflexão. Ele queria que a editora revisasse a obra, fizesse uma revisão, né? Mas isso não aconteceu, então ele estará lançando essa obra por uma outra editora, já revisada e ampliada, e ela é uma obra maravilhosa. Eu conheci ele no Facebook, não conheço ele pessoalmente, ele mora no Rio de Janeiro, e aqui ele vai trabalhar sobre judeus e gentios, que sempre foi o plano de Deus unir esses povos. Deus não tem dois povos, conforme faz o dispensacionalismo tradicional. Deus não tem dois povos. Deus tem um único povo. Judeus e gentios formando aí o povo de Deus, a igreja de Deus. É claro que Deus ele tem uma aliança, né, com a nação de Israel. Isso é claro, conciso e coeso. E ele vai cumprir. Romanos 11 é bem claro sobre isso. Tá? Então tá aqui, ó, a editora Reflexão. E essa obra foi lançada em 2019, tá? Em 2019. Está aqui, ó. 2019. Portanto, aí é nova, né? Aqui, ó, primeira edição é fevereiro de 2019. E ele esperava que a Reflexão ela lançasse, né, uma edição revisada e ampliada, nesse caso a segunda edição, mas isso não aconteceu. Na verdade, a Reflexão mentiu para ele. Foi o que ele me disse, né? A Reflexão mentiu para ele. Então ele não vai lançar novamente pela editora Reflexão, que é uma editora conhecida, famosa, principalmente pelas obras arminianas, né? Aqui está o currículo dele, aqui está a foto dele, ó. Ó, Carlos Leonardo Assis dos Santos é casado com Renata Lins Alves Assis e pai de Esther. É pós-graduado em História de Israel pela FATUM, Faculdade de Educação e Teologia do Rio de Janeiro. É um dos pastores da Igreja Batista Única Life with Life in Rio. Se eu pronunciei errado, perdão, que eu não leio inglês. Em Anchieta, Rio de Janeiro. É professor de Antigo Testamento, História de Israel, Interpretação Bíblica, Teologia Bíblica e Sistemática. É coordenador do CTM, que é o Seminário Teológico Transformar, em Anchieta, Rio de Janeiro. E professor no curso de Teologia na Rádio Melodia, Rio de Janeiro, nas disciplinas de História das Religiões e Escatologia. Aqui está o contato dele, tá? E o e-mail dele. Então, é um camarada bem abalizado, um livro assim maravilhoso. E voltando aqui, ó, você pode perguntar, Elias, são quantas páginas? No total, 192 páginas, tá? 192 páginas. Então é uma obra que dá para você ler em uma sentada. E não se engane, não compre o livro pela quantidade de páginas. Compre o livro pelo conteúdo, porque às vezes você compra um livro com bastante quantidade de páginas, mas não quer dizer, o livro é uma porcaria. Desculpa a expressão, mas é a verdade. Mas esse livro é maravilhoso. Está aqui, ó, sumário, agradecimentos, prefácio, introdução à obra. Aí ele vai trabalhar aqui os capítulos, né? Nós temos aqui 13 capítulos e 3 apêndices, que eu vou mostrar aqui rapidamente. Primeiro, ele começa trabalhando o plano de Deus, uma introdução. O plano de Deus em relação ao quê? A salvação do homem e por aí vai.
onde ele vai trabalhar aqui queda e juízo sobre os participantes na rebelião. Vai falar de Adão, de Eva, o famoso texto ali de Gênesis capítulo 3. O segundo capítulo, né, ele vai falar sobre o plano de Deus e a família de Noé, onde, através de Noé, Deus repovoou a terra. Vai falar sobre a maldição de Noé, sobre Cã. Depois, o capítulo 3, ele vai trabalhar sobre Abraão. Tá? O famoso texto de Gênesis capítulo 12, onde Deus chama Abraão, faz para ele promessas, e nós conhecemos a história, né? De Abraão, do descendente, iria abençoar todas as famílias da terra. Paulo fala em Gálatas capítulo 3, que esse descendente de Abraão, o descendente aonde as famílias foram abençoadas, é Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3. Leia aí depois e você vai ver que texto maravilhoso. Então aqui o capítulo 3 vai falar sobre Abraão. Aí ele vai falar aqui, sobre entendendo as promessas, a evolução das promessas de Deus a Abraão. Quarto capítulo, deixa eu correr aqui, ele vai falar sobre Isaac. Em Isaac será chamada a tua descendência. Em Isaac a aliança é confirmada, Isaac e Rebeca, uma figura de Cristo e a igreja, tipologia, né? Isaac e Rebeca e o casamento judaico e a igreja. Lembrando que o Leonardo Assis, ele não é pré-tribulacionista, né? Assim como eu. Ele é pré-milenista histórico. E todo pré-milenista histórico é pós-tribulacionista. Depois o capítulo 5, ele trata sobre Jacó. Não se chamará Jacó, mas Israel. Que de Jacó vocês conhecem a história, os 12 filhos, as 12 tribos, a nação de Israel. Que ele vai trabalhar. Tá? Você pode pausar aí para você ler. Capítulo 6, ele vai trabalhar sobre de Efraim sairá a plenitude dos gentios. Aqui ele vai trabalhar a questão que é uma profecia messiânica. Tá? Lembrando que quando Jacó vai abençoar os 12 filhos de José, Manassés e Efraim, Manassés era o mais velho, era o primogênito. Efraim é o mais novo. Tá? A mão direita ia sobre a cabeça do mais velho, do primogênito. Só que ele trocou as mãos, ele inverteu. Ele colocou a mão direita na cabeça do mais novo e a mão esquerda do primogênito. Aí José ficou bravo e falou, não, pai, você está se enganando. Ele falou, não estou me enganando. Manassés aqui será uma grande nação, mas Efraim será maior. Né? Efraim será maior. Interessante, né? Aqui, ó. Fala de Efraim, capítulo 6, capítulo 7. Ele vai falar sobre Israel, reino de sacerdotes e vinha do Senhor. Ó, Israel, reino de sacerdotes. Deixa eu correr aqui. Israel, vinha do Senhor. Está lá em capítulo 5 de Isaías. Israel, sementes espalhadas. A terra, as festas do Senhor e o plano de Deus. Depois vai falar sobre Josué, capítulo 7, capítulo 8, né? Josué, Caleb e Efraim e Judá na conquista de Canaã. Na conquista de Canaã, fala sobre Raabe, o juízo de Israel. Aqui, ó, Raabe, um tipo de igreja, o tipo da igreja. Maravilhoso. Capítulo 9, a divisão do reino. A chave do entendimento profético, Salomão, a divisão do reino, Jeroboão. Capítulo 10, os profetas e as duas casas de Israel, nesse caso Judá e o reino do sul e o reino do norte, né? Reino do sul e reino do norte. Judá e Efraim, ou Judá e Israel, né? Reino do sul, reino do norte. Depois, o capítulo 11, a condenação e a misericórdia sobre as duas casas de Israel. Cita Zacarias 11, tá? Oséias, o remanescente. Capítulo 12, o mistério das duas casas de Israel. O mistério das duas casas de Israel. Aqui ele fala da profecia de Ezequiel 37, do 15 a 22, onde a casa de Israel será uma só.
Paulo aos Efésios, o mistério de Cristo e as duas casas de Israel, capítulo 3 de Efésios. Paulo fala aqui sobre os judeus e gentios juntos, formando um único povo. Isso era um mistério que não estava claro no Antigo Testamento e é revelado através do seu ministério. Tá? As duas casas de Israel, em Apocalipse 7:14, que fala da igreja, tá? Dos 144 mil ali. Ó, os 144 mil no Monte Sião, como eles são, e o número 144 mil. Depois, o capítulo 13, o plano eterno de Deus desenvolvido nos evangelhos, a igreja e as 12 tribos de Israel restauradas. Lembrando que, assim como 12 eram 12 tribos, nós temos aí também 12 apóstolos, né? 12 apóstolos no Novo Testamento. Aí você tem aqui depois, aqui o último capítulo, capítulo 13. Aí você vai ter 3 apêndices. Primeiro, as pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote e a ordem das tribos. Isso aqui é interessante. Um apêndice 2, a transfiguração de Jesus e as duas casas de Israel, porque aparece ali para ele Elias e Moisés. Moisés representa a lei, Elias e os profetas, mostrando que Jesus é maior que a lei, e a lei apontava para ele, e maior que os profetas, porque os profetas falaram dele. Então aqui, ó, a transfiguração de Jesus. E o apêndice 3, o que é a igreja? Quem compõe a igreja? Judeus, gentios e costumes. A vantagem do judeu como interpretar Romanos, capítulo 3, de 1 a 3. Quem é o remanescente judeu hoje? Por que tão poucos judeus na igreja? Aí você tem um glossário, referências bibliográficas, crédito da... Eu estou chegando pouco aqui. Crédito, deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Crédito nas artes. Crédito das artes. Páginas e contatos, que é a página final. Tá? Vamos aqui, ó, mostrar para vocês algumas coisinhas aqui, que é interessante. Deixa eu pegar aqui para você, ó, sobre o capítulo 12, tá? Página 139. 139 aqui, ó. Aqui você vai ter fotos, ó. Tá? É bem, ó, aqui, ó, as fotos, ó, o mapa de Israel. Olha só. É um livro maravilhoso. Deixa eu correr aqui. 139. Tá aqui, ó. Ele começa citando Efésios capítulo 3, de 4 a 6, tá? Que mostra judeus e gentios formando um único povo de Deus. Esse é o mistério, tá? Paulo fala aqui, ó, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E que mistério é esse? A união de judeus e gentios, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. Estava oculto, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa com Cristo, em Cristo pelo Evangelho. Então, os mesmos benefícios, as benesses que Israel tinha na antiga aliança, nós, os gentios, temos na nova aliança. Então, nós não somos diferentes do judeu de nada. Tá? Essa história de dividir Israel e a igreja, para com isso. Tá? Esses são um dos erros mortais do dispensacionalismo tradicional, ou clássico, né? Tem um monte de erro. Tá bem que tem o revisado, o progressivo, que está consertando esses erros aí grotescos do dispensacionalismo. Aí tem aqui, ó, o mistério das duas casas de Israel, tá? Ele começa explicando aqui o texto de Efésios capítulo 3, versículos 4 a 6. Se eu tivesse tempo, eu ia expor mais aqui sobre mistério, a palavra mistério nas cartas de Paulo, lá em Colossenses, 1 Coríntios, Romanos capítulo 11. É porque o tempo é curto, não dá para nós falarmos, né? A palavra mistério é uma palavra-chave para se compreender o pensamento paulino, principalmente em Efésios. Como bem lembra John Stott, as palavras em português e em grego
não significam a mesma coisa. Em português, o mistério é algo obscuro, oculto, enigmático. A palavra grega mysterion é diferente, no entanto. Embora continue sendo um segredo, já não está cuidadosamente guardado, mas sim revelado. Tá? Aqui, esse livro aqui eu tenho, né? A Mensagem de Efésios, a Nova Sociedade de Deus, o John Stott, eu tenho. Esse comentário maravilhoso, expositivo de John Stott. Parece que é uma série, né? A Bíblia fala hoje, é uma série. Aí ele continua aqui, ó. O mistério das duas casas de Israel. Quem são as duas casas de Israel? Judeus e gentios. Tá? Que é o tema do livro. O mistério das duas casas de Israel é o que Paulo chama de um mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, primeira coisa. Segundo, membros do corpo de Cristo. E terceiro, co-participantes da promessa. Que promessa? Aquela promessa que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos herdeiros de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé, porque seguimos as pegadas do nosso pai na fé. Tá? Nos dias de Paulo, esse mistério era radicalmente novo, mas Deus o revelou a Paulo. Não era nenhuma novidade que Deus tinha um propósito para os gentios serem alcançados. Deus tinha prometido a Abraão que todas as famílias da terra haveriam de ser abençoadas, mas não passava pela cabeça de nenhum judeu que a nação teocrática de Israel fosse rejeitada. Para quem não sabe o que é teocracia, Deus, cracia, governo. Era o governo de Deus, era Deus que governava o povo. Deus levantaria uma nação de sacerdotes multiétnicos para pregar as boas novas, mas foi isso que aconteceu. Ainda que estes fossem judeus, somente judeus, esses judeus dispersos, agora convertidos, entrariam na casa de Israel, o povo de Deus, assim como os gentios. Você tem a passagem lá de Isaías 56, né? Falando da inclusão dos gentios, que é muita coisa para falar, não dá para falar em um único vídeo, né? Assim como os gentios dispersos entraram na mesma casa, como diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Os gentios são co-herdeiros, está aqui a palavra grega, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa. Resumindo, podemos dizer que o mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios através da união de ambos com Cristo. Cristo é o cabeça, judeus e gentios é o corpo, a igreja. De forma simbólica e espiritual para os profetas e seus ouvintes, esse mistério era proclamado na primeira aliança. Era proclamado, mas não esclarecido. Aí vem Ezequiel, capítulo 37, que muita gente só lembra do Vale dos Ossos Secos, né? Mas esquece de ler todo o capítulo, que a casa de Israel será uma só, Judá e Efraim, Judá e Israel. Aqui ele vai explicar. Aqui você tem um texto, tá? Que Deus manda Ezequiel pegar o pedaço de madeira e escrever nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura, nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as tribos de Israel, suas companheiras, lembrando que o reino do norte também era chamado de Efraim, tá, gente? Suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão, e as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus,
Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, olha só, dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Essa profecia não se cumpriu, não. Porque as 12 tribos de Israel, as 10 tribos estão perdidas. Isso aqui é uma profecia messiânica, futura, gente. Muitos falam do milênio aqui. Enfim, o texto é longo, né? É longo. Aí você tem aqui, ó. Profecia de Ezequiel 37, 16 a 19. Você tem uma única madeira, duas madeiras unidas, formando um único povo. Tá? Aí agora vai explicar o versículo. Tá? Ele explica o versículo, ele vai citar aqui Números, ele vai citar aqui Gênesis, quando Jacó vai abençoar os seus filhos. Tá? É maravilhoso essa obra aqui. Ele vai explicando todo o texto, tá? O contexto ali de Ezequiel 37. Tá? Depois ele vai falar aqui, ó, Paulo aos Efésios, o mistério de Cristo e as duas casas de Israel. Ele explica aqui bem detalhado para você, de maneira clara. Tá? Aí, já me esquecendo aqui, ó, que você tem o tempo todo, as notas de rodapé. Aqui você tem a obra do Hermann Hildebrandt, que eu fiz o review dela, né? A Teologia do Apóstolo Paulo, ele cita aqui, ó. O Cristão da Teologia Paulina, todas as obras aqui que ele indica, todas você pode adquirir na Amazon, na Mercado Livre, em outros sites, porque todas elas estão no nosso vernáculo, né? Estão em português. Aqui, ó, aquela famosa série do Lloyd Jones de Efésios, né? Lloyd Jones foi o maior expositor bíblico do século passado, né? Maravilhoso. Aqui, ó. Aí ele vai explicando o texto, tá? Cita Filipenses, outros textos da Bíblia. Maravilhoso. Explicando o texto, tá? E aqui nós temos, ó, as duas casas de Israel em Apocalipse 7 e 14. Os nossos irmãos em Cristo, amados e queridos, dispensacionalistas e pré-tribulacionistas, ensinam de forma errada que os 144 mil são judeus que irão pregar o evangelho na grande tribulação. Isso é mito. Isso é mito. Me mostre um texto. Eu desafio aqui qualquer pré-tribulacionista me mostrar um texto aonde os 144 mil estão pregando na grande tribulação. Se eles me apresentarem um texto, eu volto a ser pré-tribulacionista. Desafio aí para vocês, meus queridos e amados irmãos pré-tribulacionistas. Eu falo porque eu já fui, né? Pré-tribulacionista. Aí ele vai explicar aqui, ó. É fato que Apocalipse 7, tá? Na minha opinião, gente, antes de ler aqui, está falando ali da plenitude de Israel, os judeus. Porque é 12 mil. E a lista do capítulo 7 de Apocalipse é totalmente diferente. Porque José aparece como tribo. José não é tribo, nunca foi. Quem entrou no lugar de José foram seus dois filhos, Manassés e Efraim. Tá? A tribo de Dan não está. Não está. Então é uma lista diferente, né? É fato que Apocalipse 7 trata das duas casas de Israel, Judá e Efraim. A primeira visão trata de um grupo que Sofonias chama de o remanescente de Jacó. Sobre o remanescente de Jacó, o profeta Sofonias diz. Aí vem aqui a citação de Sofonias, que eu não vou ler por causa do tempo. Aí ele cita, depois ele fala aqui, ó, este grupo, em Apocalipse 14, é ceifado e já segue o Cordeiro na glória, pois o anticristo, que é o inimigo, foi destruído. Esse grupo contém 144 mil, selados, oriundos das 12 tribos de Israel em Apocalipse. Lembrando que o número mil, na literatura apocalíptica,
assim como o número 12, o número 7, está falando de uma totalidade. Então, você não pode interpretar literalmente, senão você vai ter dificuldade. Está falando de plenitude aqui. 12 mil, 12 mil, 12 mil de cada tribo. Está falando de plenitude. Plenitude. Tá? Então, este grupo contém 144 mil selados, oriundos das 12 tribos de Israel em Apocalipse. Aí ele vai explicar, ó. Aquele que não conhece o mistério das duas casas de Israel não consegue discernir o mistério. A lista difere de todas as outras listas, como eu falei aqui, das 12 tribos das Escrituras, o que é algo a considerar. Na lista estão incluídos Judá, José e seu filho mais velho Manassés, mas exclui Efraim, o mais novo. Baltair Afonso Miranda diz que o relato de Apocalipse 7 parece ser uma alusão às passagens da escritura judaica que relatam a contagem dos guerreiros antes de uma guerra como esta. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. A função desses eventos era calcular a força militar da nação, contando-se todos os homens em idade militar. A partir dessa tradição, Balkman sugeriu que o visionário, na sua visão dos 144 mil, em Apocalipse, capítulo 7, de 1 a 14, estaria descrevendo precisamente o censo dos guerreiros escatológicos nos moldes das tribos do antigo Israel. Lembrando que o pano de fundo do Apocalipse é o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Daniel, Zacarias, Malaquias, Ezequiel, tá? Aí ele continua aqui explicando, citando outros grandes teólogos na interpretação do capítulo 7 de Apocalipse, tá? Sinta aqui também Grant R. Osborne, comentário exegético do Apocalipse, enfim, ele vai explicando. Depois ele vai explicar aqui, fazer uma alusão maravilhosa, tá? Eu só peguei só um capítulo, queridos, que todos os capítulos são maravilhosos, maravilhosos. Os 144 mil no Monte Sião, como eles são, tá? Por que eles estão no Monte Sião, no capítulo 14 de Apocalipse, e porque seguem o Cordeiro. E esses 144 mil é o símbolo da igreja, judeus e gentios juntos, tá? É as duas casas de Israel. E ele explica aqui de maneira maravilhosa, né? Fala que eles cantavam, falam que eles foram comprados. Ó, eles foram comprados com o quê? Com sangue, queridos. Com sangue. Então, afirmar aqui que aqui só é Israel é um erro grotesco. Aqui, o texto está falando tanto da plenitude de Israel, tá? Dos judeus, serão salvos, como dos gentios também. Porque 1000, né, fala de plenitude, completude, por aí vai. Então eles foram comprados, eles são as primícias, né? Ó, são virgens. Aqui você não pode entender a virgindade deles no sentido literal, mas virgens no sentido de santidade, tá? Santidade. A igreja é virgem, porque ela não se contamina, tá? Segue um cordeiro, são puros, irrepreensíveis. Aqui ele faz uma exposição do texto, né? Então você pregar um sermão maravilhoso aqui sobre isso. Olha só. Depois daqui, ó, ele vai dar uma explicadinha maravilhosa no número 144 mil, tá? E aqui eu concordo com ele. Aqui é um número simbólico, né? Que representa a totalidade do povo de Deus, da igreja, tanto judeus como gentios. Concordo com ele e assino embaixo. Aí aqui ele termina. Aí vai para o capítulo 13. O plano eterno de Deus, desenvolvido nos evangelhos e por aí vai. Então é um livro gostoso de se ler, maravilhoso, você lê em uma única sentada. Tá? Entre em contato com ele,
pelo Facebook, coloca lá Carlos, o Leonardo Assis, você vai ver lá a foto dele, manda um convite para ele, ou então entre no site da editora Reflexão e você vai encontrar essa obra. É uma obra maravilhosa. Ele tem outros títulos também, ele tem outras obras publicadas que são maravilhosas e você pode estar adquirindo com ele, tá certo? Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos, os seus planos. Se vocês gostaram dessa dica, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.